Olá para você que nos acompanha aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa Ação Parlamentar. Nosso convidado, nosso entrevistado é o deputado estadual Wagner Siqueira, do PMDB. Deputado, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Assembleia. A gente começa abordando um projeto apresentado pelo senhor recentemente aqui na casa. O senhor até me perguntou, leu o caput do projeto? Fiz questão de lê-lo aqui agora para o nosso telespectador. Obriga a divulgação nas embalagens do tempo natural de degradação e das formas de descarte final dos produtos potencialmente nocivos ao ambiente e dá outras providências. Tem muito problema nesse sentido, deputado? O senhor que conhece bem essa área? Sem dúvida, Murilo. Primeiro é um prazer estar aqui no Ação Parlamentar mais uma vez conversando com vocês. Nossa. A questão da reciclagem, da questão do meio ambiente, ela tem que começar a ser atacada de uma forma mais direta e mais efetiva, Murilo. Essa é uma das iniciativas que nós vamos tomar nesse sentido. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. A pilha. Certo? A pilha, muitas vezes a gente compra a pilha, troca no nosso controle, do controle remoto, aí chega, vai mandar embora, põe na lixeira comum. Sempre na lixeira comum. Na lixeira comum. Então, a partir do momento que tiver na embalagem dizendo que isso é altamente nocivo, é uma coisa tóxica, que ela deve ser descartada de tal e tal maneira, nós estamos dando ao consumidor, certo, a noção, a consciência, a orientação, né, daquilo que é correto se fazer. Até mesmo para que o poder público depois possa agir de forma correta e cobrar do cidadão a correta destinação daquele material. Assim como o consumidor, por exemplo, vai ao supermercado, ele vai comprar um derivado de leite, um iogurte. Ele vai ter ali na embalagem um iogurte que é de material biodegradável, que vai estar escrito na embalagem que é biodegradável, e outro de uma embalagem que pode demorar 100, 200, 300 anos para se degradar no meio ambiente. Ele vai ter a opção de olhar e falar assim, não, eu quero consumir uma coisa que seja mais ecologicamente correta. Então ele vai ter noção do tempo de degradação e se ele não quiser comprar uma coisa biodegradável, ele vai saber como fazer o correto descarte desse material. É bom lembrar para o nosso telespectador que o deputado Wagner Siqueira foi presidente da Comurg a partir de 2005. De 2005 a fevereiro de 2010. Exatamente. E lá teve a ideia inédita, né, de lançar o programa, o projeto da coleta seletiva. Foi essa passagem na Comurg, foi a questão da coleta do lixo, da coleta seletiva, que lhe trouxe essa experiência para esse projeto? Exato, Murilo. Em abril de 2008, nós lançamos, na época, o único projeto de coleta seletiva de porta em porta, que é esse caminhãozinho que tem essa música. Que, inclusive, Murilo, a música ela tem o intuito de despertar a consciência da dona de casa que o caminhão, o poder público está fazendo a sua parte, mas que não existe coleta seletiva, não existe proteção ambiental que não parte da primeira pessoa. Se a dona de casa não fizer a sua segregação do material reciclável, não adianta o caminhão passar. Então a música era para despertar isso. E depois disso, Murilo, foi assim, esse aprendizado foi muito interessante, porque o que nós fizemos naquela época? Nós montamos o projeto da coleta seletiva, montamos cooperativas de catadores de papel, nós pegamos os catadores de papel e colocamos eles em cooperativas, subsidiamos as cooperativas, ajudando com conta de energia, com água, um pequeno subsídio, e entregávamos o produto dessa coleta seletiva nessas cooperativas. E aí que vem a segunda parte das ações que nós temos que ter, quando eu falo nós, poder público, legislativo, executivo, para que a gente torne a possibilidade da reciclagem uma questão real, sólida e que realmente é abrangente. Primeiro, cerca de 40% do lixo é possível de ser reciclado. Mas vamos supor que esse 40% que é possível seja reciclado corresponde a 100% do lixo reciclado. Certo? Desses 100% que é direcionado para essas cooperativas, Murilo, 70% retornam para o aterro. São materiais recicláveis, mas que não têm potencial econômico e voltam para o aterro. Então, o que chega nas cooperativas, o que se aproveita? É o PET, é o papelão, é o alumínio, um pouco de papel jornal. Aí, quando você chega no vidro, quando você chega na maioria dos papéis, ele não tem, apesar de ser um produto reciclável,
a indústria para fazer a reciclagem dele, é muito mais barato você ir na natureza buscar a matéria-prima e fazer o papel novo, fazer o vidro novo, é muito mais barato você colocar uma draga no rio, puxar areia, colocar calor e fazer o vidro, do que você trazer o vidro, separar ele por cores, higienizar, tirar o rótulo, moer o vidro. Isso já envolveu frete, energia, mão de obra, e quando você moe o vidro, ele volta a ser areia. Aí ele vai começar novamente o processo, colocar calor e fazer o vidro. Aí eu pergunto para a população, quem está disposto a comprar um copo pelo dobro do preço por ele ser reciclável? É aonde que a gente tem que trazer a responsabilidade para nós, poder público, executivo, judiciário, legislativo, principalmente o executivo, de tornar a cadeia produtiva, a indústria de transformação do material reciclável, econômico. Se der dinheiro reciclar vidro, se o copo de vidro for mais reciclado, for mais barato, não precisa, a indústria vai se desenvolver. Como é que a gente faz isso? Com subsídio de impostos, com tributações diferenciadas. Incentivos, né? Incentivos, créditos, buscando que o próprio poder público, a Assembleia Legislativa, as Assembleias, as câmaras, os executivos, aqui na Assembleia, na própria Assembleia, nas câmaras, será que nós compramos o nosso material de consumo? Será que alguma porcentagem desse material de consumo é reciclado? Não, não é, porque ele é mais caro, né? Então nós mesmos vamos inviabilizando economicamente a reciclagem de todo o potencial do material reciclado. E deputado, o senhor comentava aqui antes de iniciarmos a gravação da questão do lixo na zona rural. Já há uma lei federal que trata do descarte de embalagem de agrotóxicos, mas dos outros produtos não, né? Exato, e existe um hábito que é muito perigoso, Murilo, que é da queima do lixo. Alguns locais que não são abrangidos pelo sistema de coleta de lixo, existe um hábito, principalmente na zona rural, de se queimar o lixo. Que provoca até queimadas. Porque além de provocar as queimadas, existe um ato que quando você queima, você faz um dano, você faz uma atitude muito mais nociva ao meio ambiente, porque você volatiza. Quando você queima, aquilo vai se tornar gás e você volatiza aquilo lá, ampliando e muito o poder nocivo daquele produto, que às vezes são polímeros, derivados de petróleos, que são altamente nocivos, que devem ser descartados de forma correta para amenizar o dano ambiental. Então, Murilo, eu não tenho a menor dúvida que para a gente poder resolver a questão ambiental, o poder público ele tem que tornar a reciclagem, a produção de gás nos aterros, a utilização de gás nos aterros, uma atividade rentável. Porque se for rentável, você pode ter certeza que os empreendedores, os empresários vão falar, opa, vou montar um negócio, vou reciclar. E que bom que isso seja feito assim. Errado tá. Criamos um projeto de coleta seletiva que está pegando de cada 100 quilos, 70 está voltando para o aterro e esses 70 são possíveis de ser reciclados, já detectamos um problema. Então, dentro desse problema, o que tem que ser feito para a gente atacar esse problema para resolver? É tornar a indústria de transformação desse tipo de material viável. E é isso que nós vamos buscar fazer. Deputado, só um minutinho. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Ação Parlamentar. Continue com a gente. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV.
tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 141 ou 3223-4041 e informe-se. Estamos de volta com o programa Ação Parlamentar aqui na TV Assembleia. Estamos entrevistando o deputado estadual Wagner Siqueira, do PMDB. Falávamos do projeto, da questão do descarte, no bloco anterior, e a TV Assembleia, deputado, bate muito na tecla de que o Poder Legislativo precisa ser protagonista nas principais discussões, nos grandes debates no estado de Goiás, porque tudo que interfere no cotidiano, no dia a dia do cidadão, começa e termina aqui, não é verdade? É verdade, Bonito. Assim, eu vou ampliar um pouco isso, não para o Poder Legislativo do Estado de Goiás, mas para os legislativos do Brasil de uma inteiro, forma geral. De uma né? forma inteira. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o que atrapalha todos os legislativos é um pouco de uma confusão da função do legislativo. Na Câmara Federal, nós vemos a luta permanente do deputado por emenda. A emenda é um ato executivo. O que um deputado, um vereador, deputado seja ele federal, um senador, um vereador, ele é feito para fazer? Ele é feito para fiscalizar e legislar, criar leis. A partir do momento que o deputado se vê envolvido com emendas parlamentares, o que acontece? Aí ele cria, vamos supor, na Câmara dos Deputados lá, 20 milhões de emenda para cada deputado federal. Se o deputado começar a se comportar de acordo com o que o executivo não concorde, ele bloqueia aquelas emendas. Então o próprio deputado passa a ser refém do executivo, porque se ele não mandar emenda para o município dele, talvez ele e o outro mandar, ele vai ter uma diferença eleitoral. E ele não deveria estar preocupado com isso, porque quem é eleito para fazer as pontes, os asfaltos, que faz os compromissos com a população, as diretrizes do seu governo, é o executivo. O legislativo tem que... Qual que é a bandeira do legislativo? É se posicionar como é que vai ser a tributação, a questão tributária, a questão da reforma política, das leis eleitorais. São criar as possibilidades de leis para que o nosso país fique cada vez melhor. Então eu acho que esse é um desvio de função que atrapalha profundamente o legislativo. E uma outra coisa, vindo para as câmaras já estaduais e municipais, que já na Câmara Federal é um pouco maior, são os espaços de tramitações das leis. Os períodos que são necessários para se aprovar uma lei. No Congresso Nacional, quando se entra com um projeto de lei, você não consegue se aprovar ele em menos de 10, 15, 20 dias. Talvez até um mês, até um mês, às vezes até meses, né? Quando muitas vezes, por exemplo, na Assembleia Legislativa, em 72 horas se aprova uma lei. As comissões são quase todas suprimidas em detrimento da comissão mista, que é a reunião de todas as comissões. E quando você perde esse tempo de debate, você evita que a população, que a população civil organizada, que é FIEG, FAEG, professores, educadores, saúde, venha discutir o projeto. Se você mandasse ela para a Comissão de Educação, de Direitos Humanos, da Saúde, e a discussão fosse um pouco mais alongada, mais discutida, se a gente trouxesse mais opiniões, a gente desse tempo da repercussão hoje com as redes sociais, disso de se disseminar, as coisas talvez fossem um pouco mais bem digeridas e nós fizéssemos melhores leis. E não teríamos tantas leis que se surpreendem, a gente fica sabendo, muitas vezes até os próprios deputados ficam sabendo das leis através dos jornais, porque chega uma lei, com 72 horas se aprova ela, se chega uma lei, o Murilo, dependendo da lei, você tem que ir no secretário de Fazenda, saber o impacto que causa essa lei, ver qual que é o segmento que está sendo prejudicado ou favorecido por essa lei. Fazer uma audiência pública. Fazer audiência pública, ouvir dos dois lados, quem está perdendo e quem está ganhando, fazer a discussão em plenário. Estudar isso, trazer o debate, essa seria a nossa função. E acho que realmente os legislativos vão ter que amadurecer caminhando por isso. Talvez até diminuir o número de cargos,
né, diminuir, nós temos que ser deputados, senadores e vereadores cada vez mais técnicos e menos políticos, porque é isso que prevê o legislativo, é fiscalizar. Fiscalizar, o que é que nós temos que saber? Nós temos que ser comprometidos com o governo, não é ser situação ou oposição. Nós temos que fiscalizar. Olha, a conta dessa organização social está desse jeito. Está ótima, parabéns, que bom. Está errado, chame e questiona. Não é uma questão de ser contra ou ser a favor. É do trabalho que nós recebemos. É saber da legislação. Olha, como é que... a gente estava conversando no primeiro bloco, temos um problema. Hoje 70% do material reciclável não é. O que nós temos que fazer? Chamar o Estado, chamar todos os entes envolvidos e falar, olha, o que tem que se fazer para a gente poder viabilizar que 100% seja reciclado. Essa é a verdadeira função do Legislativo que tem que mudar, mas hoje, infelizmente, a gente está caminhando ainda muito devagar nesse sentido. Eu vejo ainda, né, muita procura por emenda parlamentar, o deputado querendo levar a ponte para o município dele. Que bom, é bom levar a ponte para o município. Né, mas é bom que a gente crie a função. Quer levar a ponte para o município, a gente tem que candidatar a governador ou a prefeito. Né? Essa é a função do executivo. A nossa função é fiscalizar e legislar, criar melhores leis para o nosso povo. Qual a tendência do legislativo de uma forma geral daqui para frente, até fazendo um comparativo com situações anteriores? Seu pai, Volney Siqueira, também já exerceu mandatos, com certeza o senhor aprendeu isso dentro de casa, conversou muito. Fazendo um comparativo com o passado, tentando visualizar a tendência de futuro. Qual é a sua avaliação? Murilo, eu acho que muita coisa vai mudar no Brasil ainda. Nós vivemos um momento muito triste na política e muito grave. Porque a intolerância da sociedade toda hoje com qualquer agente público, e a maioria das vezes é motivada por inúmeros escândalos que vêm saindo todos os dias, né? Toda hora, né? É o preso do período, não é nem do dia mais, né? Quem foi preso de manhã foi preso à tarde. Mas tudo bem que a gente tire os maus, mas eu não vejo nascer na sociedade organizada as lideranças que vão disputar a eleição. De qualquer maneira, aqui tem 41 cadeiras de deputados que tem que vir para cá, alguém tem que se candidatar para ser deputado, para fiscalizar e legislar. E só a gente falar que o fulano não presta, o Beltrano não presta, e ninguém se candidatar, a gente não vai conseguir mudar isso. Ao contrário, então eu acho que o grande desafio diante de um momento de transição como esse que o Brasil vive, a gente tem que buscar valores morais, valores éticos, valores de liderança, para que busquem se candidatar e pleitear a vaga nas câmaras, nas prefeituras, nas assembleias, no Senado, na presidência, para que a gente possa tirar o Brasil e caminhar com o Brasil. Porque eu ainda falo para os meus filhos, eu sou pai de 3 filhos, muita gente fala que o Brasil está na lama, que o Brasil está no pior momento. Olha, vivemos sim um momento de muita dificuldade, mas eu não consigo ver como o momento da pior sujeira do Brasil, não. Eu enxergo como o início da limpeza do Brasil. Né? Talvez, se a gente pegar e enxergar como que o Brasil está sendo passado a limpo, que pela primeira vez nós temos políticos, presidentes, governadores, senadores, deputados, empresários, né? Ministros, né? Corruptos e corruptores sendo presos. Eu acho que isso é um avanço, né? Antigamente não tinha isso. Antigamente não existia isso. Então, o início de uma limpeza que a gente precisa da participação popular, de você que está inconformado. Eu sou a favor disso. Pegue isso como uma bandeira e aproveite o ano de 2018, que é ano de eleições, e se candidate, se filie. Né, e se candidate e venha contribuir, dar a sua parcela de contribuição para melhorar esse país, para melhorar esse Estado. Deputado, muito obrigado pela presença aqui. Esse é o momento para as suas considerações finais, então. Não, Murilo, eu só agradeço a você, a toda a equipe da TV Assembleia, a oportunidade, os inúmeros programas que vocês fazem para difundir a atividade parlamentar, e faço realmente um apelo a você que está nos assistindo, para que não desista, né? Que eu acho que já é uma coisa bíblica, que a fé move montanhas, né? A gente tem que acreditar, né? Pelo menos eu tenho muita fé e acredito muito, né?
Então que você não desista, que você não desacredite na política, que você, ao contrário, participe cada vez mais, assista cada vez mais a TV Assembleia, veja a atuação parlamentar de quem você votou e faça as suas escolhas, certo? De acordo com aquilo que a sua consciência falar, esse cara fez um bom trabalho, então vou votar nele. Ele não fez um bom trabalho, não votarei nele. Olha, tem um cara na minha comunidade que é um cara bom, vai lá e convence ele a se candidatar. Acredite, faça a sua parte, porque as mudanças serão sempre, Murilo, em primeira pessoa. A gente não pode querer que o mundo mude se a gente não mudar. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer, cada um tem que fazer a sua parte. Acompanhar é fundamental, e quem não pode vir pessoalmente aqui à Assembleia Legislativa, que fica aqui no Bosque dos Buritis, pode acompanhar todo o trabalho legislativo parlamentar aqui mesmo na TV Assembleia, canal 61.2. Deputado, muito obrigado, viu, pela presença e pela entrevista. Um grande abraço. Muito Parabéns, obrigado. Você pode continuar nos acompanhando pelo canal 61.2, canal aberto digital, também pela NET, canal 8, em nosso portal al.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado pelo carinho e um grande abraço.